Nos arredores do Lago Espantosa, no Texas, um mistério pairava como a névoa que se formava sobre suas águas escuras ao entardecer. Os moradores da região evitavam o local com fervor, especialmente ao cair da noite, quando sombras dançavam sob a luz da lua e um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo uivo distante dos lobos, envolvia o ambiente. Eles falavam sussurrando, temerosos, sobre a mulher-lobo, uma criatura que desafiava a natureza humana e que parecia ter surgido das lendas mais antigas. A história verdadeira começava em 1845, quando um garoto chamado Charlie, com apenas 10 anos, decidiu explorar os arredores do lago em busca de aventuras. A mente inocente de uma criança tinha dificuldade em compreender o que realmente habitava a região. Foi durante uma dessas explorações que Charlie testemunhou um espetáculo horrendo, uma mulher nua, com uma beleza perturbadora, cercada por lobos, devorando uma cabra com uma ferocidade inigualável. Quando Charlie correu para casa para contar o que vira, as vozes dos adultos tornaram-se uma sinfonia de pânico. Uma mulher com lobos. As palavras ressoavam nas mentes dos moradores, alimentando o medo que já habitava seus corações. Após alguns dias de discussões acaloradas e relatos de estranhas aparições, um grupo de cowboys se reuniu para acabar com o terror que assombrava a vizinhança. Os cowboys, um grupo destemido e cheio de bravura, entraram na floresta à sombra do lago com lanternas e armas, firmes na determinação de capturar o que consideravam um monstro. As noites eram longas e frias, a neblina envolvia os homens, tornando cada passo um desafio. Conversas nervosas preenchiam o espaço, enquanto histórias de avistamentos anteriores ressurgiam. A cada uivo distante, seu coração pulsava mais rápido, mas o peso do dever os mantinha unidos. Após dias de busca infrutífera, em uma noite particularmente sombria, seus olhares se fixaram em uma sombra à beira da água. A mulher-lobo emergiu da neblina, sua pele brilhando como a lua cheia. Os cowboys, paralisados pela mistura de medo e fascinação, finalmente se reagruparam. Com coragem, eles capturaram a mulher e a trancafiaram em um barraco improvisado, acreditando que havia restaurado a paz em sua cidade. No entanto, a serenidade foi efêmera. Uma noite, enquanto a escuridão envolvia tudo, a mulher-lobo conseguiu escapar de sua prisão. Dizem que ela usou sua astúcia natural para enganar os guardas, desaparecendo na bruma que rodeava o lago, como se nunca tivesse existido. O alvoroço se espalhou rapidamente pela comunidade e a criatura estava solta novamente. Desde então, os muitos que ousaram se aproximar do Lago Espantosa relataram ter visto flashes de um corpo elegante se movendo entre as árvores, semeando o pavor em seus corações. Vários desaparecimentos ocorreram após a fuga, e a lenda da mulher-lobo se solidificou nas conversas noturnas ao redor das fogueiras. Anos se passaram desde aquela fatídica noite, mas o terror nunca deixou o Lago Espantosa. As novas gerações aprenderam sobre a mulher-lobo através de histórias contadas por seus avós. As pessoas ainda evitavam a área, e aqueles que ousavam se aproximar sozinhos ou em grupos raramente retornavam intactos. O lago tornou-se um símbolo de medo, o pano de fundo para sussurros e contos sobre o sobrenatural. Certa vez, um casal de jovens aventureiros, desafiando a superstição que envolvia o lugar, decidiu passar a noite acampando próximo ao lago. Eles trouxeram lanternas, marshmallows e a esperança de que nada aconteceria. Contudo, conforme a noite se aprofundava, a névoa começou a subir, e ecos de risadas tomaram o ar, seguidos por gritos distantes. Assustados, eles tentaram acender o fogo, mas a chama se apagou e, no silêncio que se seguiu, o uivo coletivo de lobos ecoou ao redor. A história se desenrolou enquanto o medo se escondia à espreita. Várias pessoas tentaram desvendar o mistério da mulher-lobo, todas voltando com marcos de terror em suas almas. Mas um jovem detetive, atraído por lendas e mistérios, decidiu investigar. Seu instinto o levava para o lago, onde ele acreditava que a verdade poderia ser revelada.
Uma noite, armado apenas com uma lanterna e coragem, ele entrou na densa neblina. Ele seguiu os uivos até a margem do lago, onde avistou uma figura envolta em sombras. Era ela, a mulher-lobo, agora mais etérea do que nunca, seus olhos brilhando como estrelas perdidas no espaço. Em vez de sentir medo, o detetive a encarou, buscando entender sua dor. A mulher-lobo parou, e em um momento que parecia estar suspendido no tempo, leu a saudade em seus olhos. A conexão foi instantânea, como se a dor e a solidão de ambos fossem compartilhadas. E em um sopro, a criatura revelou sua história, a maldição que a ligava àquele lugar, o amor perdido e o desejo de liberdade. Ao amanhecer, a névoa começou a dissipar, levando consigo os medos que haviam se acumulado por gerações. O detetive, após conhecer a verdade, prometeu proteger a história da mulher-lobo e sua busca incansável por liberdade. Ele trouxe de volta não apenas um relato, mas a compreensão de que algumas criaturas são mais do que monstros das sombras, são almas perdidas buscando redenção. O Lago Espantosa talvez nunca deixasse de ser um local de mistério, mas a lenda da mulher-lobo tomou um novo significado. Agora, passava a ser uma mensagem sobre a luta pela liberdade e a conexão com o desconhecido. Enquanto a névoa ainda se ergue à noite, os viajantes sabem que as histórias que giram em torno dela são mais profundas do que meras lendas, são ecos de nossa própria humanidade. E assim, a mulher-lobo vive, tanto nos pesadelos quanto nas esperanças de quem se atreve a ouvir sua história. O ciclo de medo pode continuar, mas a verdade é que, mesmo na escuridão, há espaço para a compreensão e para o amor, mesmo que perdido nas brumas do passado. A lenda do chupa-cabra. Nas sombras da noite, onde os raios da lua mal tocam o solo, Porto Rico guarda segredos que ecoam nos sussurros do vento. A lenda do chupa-cabra nasceu entre os camponeses, que, ao acordar, encontravam suas cabras e ovelhas, não apenas mortas, mas mutiladas de maneira brutal. Era um mistério que se espalhou como fogo em palha seca, cruzando fronteiras e ganhando vida própria nas histórias contadas à beira da fogueira. O ano era 1995. O calor escaldante do dia cedia lugar a uma noite em que a tensão pairava no ar. Os habitantes de um pequeno vilarejo, cercado de montanhas e densa vegetação, começaram a perceber algo estranho. Os gritos dos animais silenciavam abruptamente, como se uma presença maligna estivesse à espreita. Quando o sol se punha, sombras dançavam entre as árvores, e os olhos atentos dos camponeses eram os únicos testemunhos de um terror que se aproximava. Naquela época, Maria, uma jovem camponesa, dedicava as suas noites a cuidar do rebanho da família. Seus pais sempre lhe contavam sobre as antigas lendas, sobre criaturas que se alimentavam da vida dos seres mais fracos. Mas nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que um dia enfrentaria um desses horrores. Certa noite, enquanto vigiava as cabras sob o céu estrelado, um grito agudo rasgou a tranquilidade da escuridão. Maria, com o coração acelerado, pegou sua lanterna e correu em direção ao som. O que encontrou a deixou paralisada. No meio do pasto, uma cabra jazia, seu corpo desmembrado em uma cena grotesca. O cheiro metálico do sangue fresco preenchia o ar, e uma sensação de desespero tomou conta de seu ser. Chupa-cabra, pensou, lembrando-se das histórias que ouvirá. Um frio percorreu sua espinha, mas a curiosidade e o instinto a levaram a investigar. Com a lanterna iluminando o caminho, seus olhos se fixaram em algo peculiar, marcas profundas no chão, como se algo tivesse sido puxado para longe da cena do crime. Maria decidiu seguir as marcas, ignorando a voz que gritava em sua mente para que voltasse. À medida que avançava, o ambiente mudava. As sombras pareciam mais densas, e o silêncio era ensurdecedor. Então, ela viu. A criatura, com cerca de 1 metro de altura, estava ali, parada, observando. Seus olhos reluziam como brasas e a pele era coberta por espinhos que se erguiam da coluna até a cauda. O chupa-cabra não era apenas uma lenda, era real. A besta emitiu um rosnado baixo, como um aviso,
e Maria sentiu o medo tomar conta de seu corpo. Mas antes que pudesse pensar em fugir, a criatura se virou e desapareceu na escuridão, deixando para trás um eco de terror. Com o coração pulsando, Maria voltou correndo para casa, determinada a contar o que vira. As pessoas precisavam saber que a lenda não era apenas uma história para assustar crianças. Nos dias que se seguiram, outras cabras foram encontradas mortas, e relatos de aparições começaram a aumentar. O vilarejo foi tomado pelo pânico. As noites eram preenchidas por murmúrios sobre o chupa-cabra, com os moradores trancando portas e janelas, temendo que a besta invadisse suas vidas. Maria, agora obcecada pela verdade por trás do chupa-cabra, decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Com um grupo de amigos, armou-se com lanternas e coragem, prometendo capturar a besta que aterrorizava seu lar. A determinação deles era forte, mas a escuridão ao redor parecia absorver até mesmo a luz mais brilhante. No coração da floresta, eles montaram um acampamento, esperando a visita da criatura. As horas passaram e a tensão crescia, mas nada apareceu. Cansados, começaram a duvidar da própria sanidade. Seria tudo uma invenção da imaginação coletiva? Foi quando, ao olhar para o céu, Maria notou que as estrelas refletiam um brilho estranho. Olhando mais de perto, percebeu que não era uma estrela comum. Algo se aproximava. A silhueta grotesca surgiu entre as árvores. O chupa-cabra estava de volta. E agora, não estava sozinho. Outras criaturas, com formas similares, mas de diferentes tamanhos e tonalidades, acompanhavam a figura central. Era uma visão apocalíptica que desafiava qualquer lógica. O grupo ficou paralisado, dividindo-se entre a fuga e a luta. Então, em um movimento quase majestoso, a criatura mais alta se aproximou. Maria, ainda em estado de choque, sentiu uma inexplicável conexão com aquele ser. Era como se um mundo inteiro de dor e sofrimento estivesse encapsulado na sua aparência grotesca. Por um breve momento, o chupa-cabra parou, como se estivesse avaliando a situação. A tensão era palpável, e o grupo estava prestes a ceder ao pânico quando, subitamente, a criatura deu meia volta, desaparecendo na escuridão mais profunda da floresta. Essa mudança inesperada deixou todos confusos. O que tinha sido aquilo? Uma ameaça ou um aviso? O comportamento da criatura não fazia sentido com as histórias que contaram. Maria, determinada a descobrir a verdade, decidiu que não desistiria. Voltou ao vilarejo e começou a investigar mais a fundo. Conversou com os mais velhos, buscando relatos sobre o passado, tornando-se uma guardiã dos segredos que envolviam o chupa-cabra. Os relatos antigos revelaram que, em tempos remotos, os camponeses viviam em harmonia com a natureza. Porém, a ganância e a exploração excessiva dos recursos naturais trouxeram desequilíbrio. As criaturas, outrora protetoras da floresta, haviam se transformado em monstros, retaliando contra aqueles que destruíam seu lar. Maria compreendeu que o chupa-cabra era um símbolo, uma representação da ira da natureza. Muito tempo se passou desde aquela primeira aparição. O medo transformou-se em respeito, e os moradores aprenderam a coexistir com a lenda. O chupa-cabra, embora um temido predador, tornou-se parte do folclore, uma advertência sobre as consequências da desarmonia entre homem e natureza. As histórias persistiram, transmitidas de geração em geração, mas agora, em vez de tremer de medo, as crianças escutavam com olhos brilhantes, fascinadas pelo indescritível. E assim, nas noites enluaradas, quando o vento sussurrava entre as árvores, os habitantes do vilarejo olhavam para a floresta, sabendo que o chupa-cabra não era apenas uma criatura sanguinária, mas um guardião, um lembrete de que toda ação tem suas consequências. O verdadeiro terror, agora, era o que podiam fazer ao seu próprio mundo um chamado à responsabilidade. O eco da lenda ainda ressoava, e a presença do chupa-cabra se tornará uma parte indissociável da cultura local. Nos corações dos camponeses, um laço havia sido formado entre o sobrenatural e a realidade, e a lenda continuou a viver, alimentando o mistério e o respeito pela natureza que os cercava. Portanto,
quando a lua cheia brilhava sobre as montanhas de Porto Rico, as crianças sussurravam em seu sono, sonhando não apenas com monstros, mas com o poder indomável da terra que os protegia. No coração das Ilhas Havaianas, onde o sol se despede do dia em um espetáculo de cores vibrantes e as estrelas surgem para iluminar a escuridão, existe uma lenda que ecoa nas vozes dos antigos. É a história dos Waka-Ipio, os marchantes noturnos, espíritos de guerreiros que, amaldiçoados por suas ações passadas, vagam eternamente pelas terras que um dia defenderam com bravura. Os Waka-Ipio são almas atormentadas, condenadas a atravessar as sombras das florestas e as praias desertas sob a luz da lua. Quando a noite chega e a tranquilidade parece reinar, é nesse momento que os marchantes despertam. O silêncio é quebrado pelo som grave e profundo dos tambores, um chamado ancestral que reverbera através dos vales e montanhas. A batida dos tambores é um prenúncio, um aviso de que eles estão se aproximando. Os aldeões costumavam contar histórias sobre os Waka-Ipio ao redor das fogueiras, enquanto as crianças, com olhos brilhantes de curiosidade, escutavam atentamente. Eles vêm em grupos, com armas antigas em punho e tochas acesas, iluminando o caminho por onde passam, dizia uma anciã, sua voz tremendo ligeiramente com o peso da tradição. Se você sentir o odor estranho que os precede, saiba que é hora de se proteger. Essa era a regra mais importante, vá ao ouvir os tambores e sentir o cheiro acre que pairava no ar, a única salvação estava em se deitar de bruços, com a esperança de que os Waka-Ipio não notassem sua presença. Olhar para eles significava a morte certa. As histórias contadas pelas gerações anteriores eram repletas de advertências e tragédias, daqueles que tinham ousado encarar os marchantes haviam desaparecido sem deixar rastro. Certa noite, um jovem audacioso chamado Kaena decidiu que não temeria mais os Waka-Ipio. Ele era conhecido por sua bravura, um espírito livre que não se deixava dominar pelo medo. As histórias de sua infância haviam se tornado apenas isso, histórias. Com um espírito rebelde, ele se aventurou até a floresta, determinado a testemunhar a realidade dos mitos que cercavam seus antepassados. Enquanto a lua cheia pairava sobre o céu, Kaena ouviu, ao longe, o eco dos tambores. Seu coração acelerou, mas a adrenalina tomou conta de seu corpo. Isso é só uma lenda, pensou consigo mesmo, enquanto avançava em direção aos sons hipnóticos. Conforme se aproximava, o cheiro estranho inundou suas narinas, um aroma que misturava a terra molhada com algo mais metálico, quase como o ferro. Ele parou, hesitante. O que antes parecia uma curiosidade ardente agora transformava-se em uma preocupação palpável. Mas, tomado pela coragem, ele seguiu em frente, suas pernas movendo-o em direção à fonte do som. Quando finalmente chegou a uma clareira, ficou paralisado ao ver uma multidão de figuras fantasmagóricas dançando sob a luz da lua. Os Waka-Ipio estavam ali, suas silhuetas projetadas contra a vegetação densa, tambores em mãos, guerrilhas de tempos imemoriais. Kaena ficou em silêncio, absorvendo a cena terrorífica à sua frente. A música poderosa ressoava nas profundezas de sua alma, misturando-se à batida do seu próprio coração. Ele sabia que não deveria estar ali, que os avisos que ouvirá eram mais do que contos para assustar crianças. Mas uma parte dele queria saber mais, entender o que poderia ter levado esses guerreiros a vagar eternamente. Um movimento brusco interrompeu seus pensamentos. Um dos Waka-Ipio olhou diretamente em sua direção. O coração de Kaena parou por um instante, um medo primitivo tomando conta dele. Os olhos do espírito eram como buracos negros, sugando toda a luz ao seu redor. O canto e a dança continuaram, e Kaena, preso em um transe, não conseguia se afastar. Porém, quando a criatura começou a se mover em sua direção, instintos de sobrevivência despertaram.
Ele se lembrou das advertências de sua infância e, em um impulso, atirou-se ao chão, deitado de bruços na relva fria. A música cresceu ainda mais intensa, e ele ouviu passos pesados se aproximando. O odor se tornava cada vez mais forte, envolvente, e ele sentiu que seu próprio medo se transformava em um peso opressivo sobre seu peito. Caena permaneceu imóvel, segurando a respiração. O vento soprava entre as árvores, trazendo o eco distante das batidas dos tambores. Ele podia sentir a presença dos Uacaipo, passando perto de onde estava, e o terror se misturava à curiosidade. O que aconteceria se ele levantasse a cabeça? O que aconteceria se um deles visse sua chama de vida? Os sons começaram a se distanciar, e Caena sentiu que, talvez, tivesse escapado. Ele esperou alguns instantes, o coração ainda disparado, até que, finalmente, decidiu se levantar. Com cuidado, ele olhou para onde os espíritos haviam dançado, mas a clareira estava vazia. O silêncio da noite era perturbador, apenas o som do vento quebrava a calmaria. Mas algo estava diferente. Ele percebia que havia mudado, não era mais o jovem destemido que entrará na floresta, ele sentia o peso do conhecimento e da história que agora carregava consigo. Aquela maldição dos Uacaipo, inspirada por bravura e dor, agora o seguia. O que antes eram apenas histórias, agora batia em seu coração como um tambor distante. Nos dias que se seguiram, Caena voltou à vida cotidiana, mas algo dentro dele havia se transformado. O cheiro e os sons dos marchantes noturnos não saíam de sua mente. À noite, ele se deitava em sua cama, ouvindo o sussurrar do vento e temendo o toque dos tambores. Ele sabia que os Uacaipo ainda vagavam, e que, de alguma forma, seu encontro havia alterado o curso de seu destino. A vila continuou a viver sob a sombra dessa lenda, e Caena tornou-se o guardião de suas histórias, sempre alerta, com uma nova compreensão dos Uacaipo e da eternidade que os prendia a este mundo. Ele sabia que o medo deles não era apenas uma questão de sobrevivência, mas um respeito profundo por aquelas almas atormentadas que, amealhadas pelo tempo, ainda buscavam o que perderam. A lenda dos Uacaipo nunca morreria. As noites continuariam a ser marcadas pelos sons dos tambores, e os aldeões sempre estariam atentos, prontos para se deitar de bruços, esperando permanecer fora da mira dos marchantes noturnos. O ciclo continuaria, tecendo o terror e o respeito, enquanto os Uacaipo permanecessem nas sombras, eternos em sua maldição. E assim, a lenda se perpetuaria, uma história de coragem, medo e a eterna luta entre a vida e a morte que continuava a ecoar nas Ilhas Havaianas.